Hoje eu vou estar falando sobre Deus sempre vai levantar pessoas para te ajudar. Irmãos, essa mensagem, Deus até me concedeu ela depois que eu vi um vídeo de uma das irmãs aqui da igreja, aonde, segundo informações, ela teve aí, juntamente com o esposo, um prejuízo de quase 100 mil reais. Houve uma chuva forte em um determinado lugar, e essa chuva acabou destruindo todo o equipamento de energia solar que eles têm, que fornece para as demais pessoas, fora a casa e muitas outras coisas. E quando a pastora me mostrou, o vídeo, também a conversa dela com a pastora, o Senhor me concedeu essa mensagem, eu gostaria de compartilhar ela com vocês. Então preste bem atenção, para você saber o quanto o Senhor, Ele cuida de nós. Amém? Deus sempre vai levantar pessoas para te ajudar. Levantar significa pôr em posição. Deus sempre irá colocar pessoas em posição para te ajudar. Eu vou repetir para você prestar mais atenção e ter a noção de quem é o Deus que cuida de você. Deus sempre vai levantar ou levantará pessoas para te ajudar. A palavra levantar significa pôr em posição. Deus sempre irá colocar pessoas em posição para te ajudar. Constantemente somos frustrados por acharmos que as pessoas que comem à mesa conosco, que viajam conosco, que faz negócio conosco, cresceu junto conosco, serão aquelas que o Senhor irá levantar para nos ajudar no momento da adversidade. A todo momento vivemos frustrações, até mesmo decepções, por acharmos que essas pessoas nos ajudarão na hora da adversidade. E eu estou aqui nessa noite para dizer para vocês, amados, que nem sempre serão essas pessoas que irão ajudar você. Nem sempre Deus levantará pessoas que sentam à mesa com você, que compartilha segredos com você, que viaja com você, que faz negócios com você. Nem sempre Deus há de levantar essas pessoas. Mas isso não significa que Deus não levantará alguém para poder te ajudar. O que eu estou querendo enfatizar aqui é que Deus nem sempre irá levantar quem você espera, quem você acha, quem os seus olhos percebem que tem condições para te ajudar. Nem sempre Deus fará isso. Nem sempre será um conhecido, embora você espera que seja. Eu vou repetir. Nem sempre será um conhecido, embora você espera que seja. Nem sempre será um empresário que você conhece e espera que ele irá te ajudar. Nem sempre serão pessoas com condições financeiras além das suas condições. Mas uma coisa eu sei: Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Mas uma coisa eu sei: que sempre Deus levantará alguém para te ajudar. E hoje eu não vou dar um versículo específico, porque eu vou dar vários exemplos que estão dentro da palavra do Senhor.
o Senhor nosso Deus vai levantar algumas hebreias para ajudar Moisés. Ouça aqui. Deus vai levantar hebreias, parteiras, para livrar Moisés da morte. Deus vai levantar a filha de Faraó. Eu estou mostrando a você que Deus levanta conhecido e Deus levanta pessoas desconhecidas. Nem sempre Ele vai levantar pessoas conhecidas. Mas uma coisa eu posso afirmar: Ele não deixará de levantar pessoas para te ajudar. Deus levantou as parteiras. Além de Deus levantar as parteiras, Deus vai levantar a filha de Faraó, uma princesa. Além de levantar a filha de Faraó, Deus vai levantar Jetro, para ensinar a Moisés o caminho. Além de Deus levantar Jetro, Deus vai levantar o irmão de Moisés, Arão, para servir como comunicação a Faraó. Eu estou mostrando a você que Deus não deixa de levantar pessoas para que o propósito dele seja estabelecido e concluído na sua vida. E eu vou mostrar mais para você. Que o Senhor nosso Deus também levantou uma mulher viúva para livrar Elias da morte. Vou repetir. Deus levantou uma mulher viúva para livrar Elias da morte. Deus levantou uma outra mulher para que essa mulher conversasse com seu marido, para que pudesse fazer um quarto para Eliseu repousar em sua casa todas as vezes que ele atravessava a cidade. Eu estou mostrando a você que dentro da promessa de Deus, do propósito de Deus e do processo que eu e você iremos passar para aquilo que Deus prometeu, Deus sempre levantará alguém, seja conhecido ou desconhecido, para cumprir com aquilo que Ele prometeu. Levantou o Senhor esta mulher. A Bíblia também me diz que o Senhor vai levantar uma outra mulher. Ei, mulher, eu estou mostrando para você a sua importância também nessa noite. Não é só os homens, as mulheres. O Senhor levantou uma outra mulher, por nome de Raabe, para proteger os espias, a mando do líder do Senhor. Raabe colocou a sua vida em risco para ajudar os espias do Senhor. Deus levanta pessoas capazes de até colocar a sua vida em risco em prol do propósito e do plano e do processo que o Senhor estabeleceu para a sua vida. Não precisa andar preocupado nesse processo, porque Deus sempre levantará alguém para te ajudar. Não precisa andar preocupado, eu repito novamente, nem desanimado, porque Deus sempre levantará alguém para te ajudar, seja financeiramente, ou seja em palavras, em ações e atitudes. Não importa a dificuldade que você está tendo, Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Deus levantou Raabe, e Raabe ajudou os espias do Senhor. A Bíblia também me diz que Deus, Pai, também levantou algumas mulheres, para que essas mulheres bancassem o ministério de Jesus. Deus também levantou algumas mulheres ricas. Ei, mulheres, vocês podem serem ricas se vocês
almejarem isso. A Bíblia diz que as mulheres eram ricas. Essas mulheres bancavam o ministério de Jesus. Então Deus levantou algumas mulheres para ajudar o ministério do Filho de Deus. Estão entendendo, irmãos? Parece que vocês estão pensando em outra coisa. Eu quero que você pense naquilo que o Senhor te prometeu. Porque aquilo que o Senhor te prometeu é maior do que o processo que você está passando agora. E se você focar naquilo que Deus te prometeu, você vai entender que nesse processo seu, Deus sempre levantará alguém para te ajudar. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar, e nem sempre essa pessoa será do seu convívio. Porque há uma grande expectativa em nós, em ter como ajuda aquele empresário que nós conhecemos, aquele que senta à mesa conosco, aquele que viaja conosco, aquele que até um outro momento já nos ajudou, e nós achamos que essa mesma pessoa será levantada por Deus novamente para nos ajudar. Ei, querido, nem sempre será a mesma pessoa. O que eu estou querendo dizer a você é para você não desanimar. Só porque aquele que você achou que iria ajudar não ajudou, você está achando que Deus não vai cumprir com aquilo que Ele prometeu. Não, querido, Ele só quer mostrar a você que quem trabalha é Ele, e é da forma dEle, também do jeito dEle, e no tempo dEle. Então é Ele quem escolhe quem Ele vai levantar para te ajudar. Fala consigo mesmo, é Deus que escolhe quem é que vai me ajudar. É Deus. É Deus que levanta. Amém? Deus também levantou um homem chamado Ananias para cuidar do apóstolo Paulo. Quem levantou foi Deus. Deus dá sonhos, Deus dá visões, Deus fala. E quando Deus fala, dá sonho e visões, não tem aquele que se opõe àquilo que Deus ordenou a fazer. Não precise escrever carta para ninguém, não precise ficar apavorado, porque Deus sabe quem é preciso levantar, e Deus também sabe a forma como Ele há de aquebrantar o coração dessas pessoas, para que elas possam também te ajudar. Não preocupe, se preciso for Ele dá sonho, se preciso for Ele usa uma pessoa para falar, se preciso for, Ele fala face a face com essa pessoa. Mas uma coisa eu sei, Ele não vai deixar de levantar pessoas para nos ajudar. Pode ficar despreocupado, Ele vai sempre levantar alguém. Eu só quero que você pare de ficar focando somente naqueles que você conhece, para que você não venha ficar frustrado e nem decepcionado. Se você entender a mensagem hoje, você vai andar em paz. Quando aquele que falou para você que ia te ajudar não ajudou, você não vai reclamar, murmurar e nem vai falar que ele foi isso e aquilo. Você vai lembrar, é porque Deus escolheu outro para me ajudar. A Bíblia me diz também que o Senhor levantou um outro casal. Esse casal tem o nome de Áquila e Priscila, para ajudar o apóstolo Paulo em meio à perseguição. Como que Deus é maravilhoso. Em meio a uma perseguição, Deus levanta pessoas para guardar aqueles que são dele.
Em meio também ao extraordinário resultado, Deus levanta também pessoas para poder carregar a rede junto com você, para que você não perca nada daquilo que Deus prometeu. Tiago e João. Tiago e João ajudou Pedro. Deus levantou Tiago e João para carregar a rede, a qual estava cheia de peixe. Deus também faz isso. Na hora do resultado, talvez você não esperava. E você vai ter que chamar o pastor. Porque você esperava um carro, veio 2. Você não tem condições de dirigir 2. Tem que me chamar. Você esperava só 1 quilo de carne. Chegou 10 quilos. Você lembrou do pastor. Só o pastor come 2,5, com mais 1. Chamar o pastor Zito, chamar o pastor Tiago. Chamar o Wesley. Deu bom, é nós. Deus sempre vai levantar alguém para te ajudar. Amém ou não? Agora grave isso. Quando Jesus, Ele vem para cumprir o que o Pai lhe ordenou a fazer. Embora Jesus tivesse sido anunciado pelos profetas, vou repetir, embora Jesus havia sido anunciado pelos profetas, Jesus não fazia parte do convívio das pessoas. Vou repetir para você refletir sobre isso. Quando Jesus vem cumprir o que o Pai lhe ordenou a fazer. Embora Jesus tivesse sido anunciado pelos profetas, Jesus não fazia parte do convívio das pessoas. Jesus não era conhecido por muitos. Muitos não reconheceram Jesus como Messias, como Cordeiro, como profeta. Muitos não aceitaram quando ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Alguns até disseram: como pode um demônio expulsar outros demônios? Isso é Belzebu. Eu estou mostrando a vocês que muitos não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Até hoje alguns não reconhecem. Alguns não reconheceram como profeta. Alguns até se atreveram a dizer: esse aí não é senão o filho de José e Maria, o carpinteiro. Agora ele vem dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu, que ele é a ressurreição e a vida, que aquele que não comer do corpo dele e beber do sangue dele não tem vida. Quem é ele para dizer isso? Então eu estou mostrando a você que Deus enviou o seu Filho. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Eu estou dizendo a você em João 3,16, que Deus está dizendo o seguinte: eu enviei, embora tenham anunciado um que não é do convívio de vocês, mas eu o enviei para se posicionar num... Olha aqui. Eu o enviei para que ele se posicionasse. Sabe o que ele está dizendo? Eu o enviei para que ele pudesse ajudar a vocês. Jesus não veio à toa. Jesus veio ajudar a mim e a você. Jesus veio fazer aquilo que nós não temos condições para fazer, irmãos. É por isso que ele veio. E a ordem foi do Pai. E o Pai, eu quero entender, que disse: eu preciso que você vai lá e se posicione como eu quero. E o posicionamento que eu quero de você é que você vai lá e sirva cada um deles. Morra por eles. Se entregue por eles. Sofra por eles. Porque esse é o posicionamento que eu quero de vocês. De você. Então quando Jesus vem para cumprir o que o Pai lhe ordenou a fazer. Jesus não fazia parte do convívio das pessoas. Jesus não era conhecido por muitos como Filho de Deus.
Jesus não era aceito como Messias. Jesus não era aceito por muitos como um profeta. Mas em Jesus é que está o amor que excede a todo entendimento. Mas é em Jesus que está a ressurreição e a vida. Mas é em Jesus que está a cura. É em Jesus que está a verdadeira libertação. É em Jesus que está a vida eterna. E a palavra do Senhor me diz que Jesus foi levantado no madeiro por amor a mim e a você. Posição essa que só Ele quis se fazer maldito em meu e em seu lugar. Sofrer o castigo que era para nós em nosso lugar. Sabe por que isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ouça! A Bíblia diz que Jesus foi levantado por Deus para ajudar a mim e a você. Foi Jesus que o Pai enviou para livrar você e a mim da morte eterna. Como? Sendo levantado no madeiro, como sacrifício vivo, por amor a mim e a você. Você não o conhecia, não convivia com Ele, não esperava nada dEle, até que um dia, vou repetir de novo, até que um dia, Ele deu a mim e a você a oportunidade de conhecê-lo. Aquele que veio nos ajudar, deu a nós a oportunidade de conhecê-lo. E não apenas conhecê-lo, também confessá-lo como único Senhor. E não apenas confessá-lo, passar a conviver com Ele eternamente. Eu acho que você não entendeu. Eu estou querendo dizer para você que quem Deus enviou para te ajudar, Ele ajudará você até a consumação do século. Você não entendeu. Raabe passou, a viúva também passou, Priscila e Áquila também passaram, Arão também passou, Jetro também passou, as hebreias parteiras também passaram. A minha pergunta é: quem é que permanece vivo até hoje? Aquele a qual o Senhor enviou para te ajudar. Então eu mostrei para você nessa noite que não há necessidade de você viver com tanta preocupação como você vive, sabendo você agora que quem Deus enviou, Ele estará com você todos os dias. E aqui eu vou usar uma outra passagem bíblica. Quando o Senhor vai falar com Moisés, Moisés vai dizer ao Senhor: Senhor, como eles acreditarão que o Senhor me enviou a eles? O Senhor vai dizer para Moisés: diga a eles que eu sou o que sou. Diga a eles que o grande eu sou o enviou. Sabe o que Moisés está dizendo? Olha, quem me enviou até vocês é aquele que está mandando eu perguntar para vocês quais são as suas necessidades, porque Ele é segundo a necessidade de cada um. Você não pegou. Se você tivesse pegado, você tinha pulado daí e dado um glória. O seu pastor, entre linhas, quis perguntar isso aqui para você. Independente da sua necessidade, quem Deus enviou é capaz de ajudar você em qualquer uma das suas necessidades.
Você está precisando de mais quem? De mais quem que você está precisando? Você já tem tudo aquilo que você precisa para passar pelo processo que Deus escolheu para a sua vida. Para de ficar reclamando, murmurando, para de querer desanimar. Ei, visualize aquilo que Deus te prometeu. E agora? Entenda de uma vez por todas que quem está com você prometeu estar com você até a consumação do século. Ei, meu lindo, eternamente. Porque Ele é o único, irmão, que é a ressurreição e a vida. Ele é o único que venceu a morte. Aí você, nesse seu processo que Deus estabeleceu para você, você vai desanimar? Porque o pastor não ligou para você? Porque o líder do louvor não te deu uma orientação? Porque um irmão subiu ali apressado, não te cumprimentou? Porque o patrão não te deu um bom dia, uma boa noite, não aumentou o seu salário? Porque o pastor Tiago não retornou a ligação para você? Porque os pastores não foram lá visitar sua mãe e seu pai? Ei, querido, maior é Deus do que nós. Ele diz que Ele não desamparará nenhum dos filhos seus, irmãos. E com todo o seu respeito, para de mimimi, está muito mimimi, irmãos. Nós temos um Deus que não é mimimi, não. Nós temos um Deus que age. Um Deus que diz que a Ele pertence a vingança. Nós temos um Deus justo e santo e poderoso, irmãos. Então pare de mimimi. Creia que quem está aí dentro de você é o único que pode ajudar, como você espera essa ajuda. Você crê nisso, irmão? Porque se você não crê, tem que passar a acreditar. Porque o processo não vai ser revelado. Porque se o processo de Deus for revelado, você sai daqui agora e nunca mais volta. É por isso que todo dia uma coisa ocorre. Porque se você soubesse que o seu marido ia te largar, se você soubesse que ia perder uma irmã, um filho, se você soubesse que a empresa ia quebrar, antes dela quebrar, você não ia nem abrir empresa. Só que o nosso problema é que nós não queremos saber o propósito de Deus, tanto com uma porta aberta, como uma porta fechada. Nós não queremos saber o propósito de Deus para aquele que tem câncer e para aquele que não tem câncer, para aquele que sofreu um acidente e para aquele que não sofreu. Não, nós não queremos, irmãos. Mas a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Eu espero que vocês tenham entendido que nem sempre, eu sou ousado para falar isso, vai ser o pastor que vai te ajudar, nem a pastora. Nossa, liguei para a pastora, eu sei que ela está carregando criança no escolar, mas ela poderia ter me retornado. O pastor, para, irmãos, para. A Márcia é líder da dança, nem liga para saber como é que eu estou. Para! Se eu fosse ficar olhando isso, irmãos, eu nem estaria aqui. Se a pastora também fosse olhar isso, nem estaria aqui. Mas nós acreditamos, sabe em quem? Em Jesus, irmão. Que levanta quem Ele quer, do modo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Eu quero que você desprenda desse achismo seu, de achar que é só o seu amigo ali que vai te ajudar, que é só aquele empresário, aquele que tem carrão, aquele que tem avião. Vou perguntar, aquela viúva tinha o quê? Aquela viúva tinha o quê? Fala para mim. Ela não deixou Elias morrer. Ela tinha uma última refeição para ela e para o filho. Sabe o que o homem ainda fala? Me serve primeiro, depois o que sobrar é seu e do seu filho. Só que a Bíblia diz, Letícia, que à noite,
Não pegou, então vou explicar. Antes que a necessidade ocorra, Deus já moveu alguém para suprir a sua necessidade. A mulher estava dormindo. Hã? Vai vir um homem aí na sua casa. É servo meu. Aqui, eu sei aquilo que você tem, o que você tem dá para você, para o seu filho e para ele. Então, quando ele te pedir algo para comer, você dá. Deus sabe quem ele levanta. Então, por que você está preocupado? Os intercessores não oraram para mim. Pedi a Adrianinha. Pedi para colocar a foto lá. Fez pouco caso, não vou lá mais. Vai ler João, capítulo 17. Quando Jesus ora por ele, ora para os seus e ora para aqueles que ainda iam receber ele como único Senhor. Vai pegar lá João 17. Ei, Jesus já intercedeu por nós, irmãos. Mas não é tanto mimimi. É tanto mimimi dodói que esquece da palavra. Jesus já intercedeu. Mas estou com dificuldade, então vamos lá. O Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, quando você não conseguir falar nada, só se coloca diante dele, que ele vai falar por você. Uma vez eu ouvi, não sei para quê que Deus deu ao pastor aqueles dons que ele tem, porque a gente às vezes pede ele para orar e fala que não vai orar. Eu melhorei demais, irmãos. Jesus está me moldando ainda. Eu falei para a pessoa, meu Deus. Falei com a pessoa assim, vai reclamar com Jesus que ele me deu? Se ele deu para mim, ele sabe para quem deu. Agora mostra para mim se Jesus também já não deixou de ir na casa de amigo para fazer aquilo que o amigo pediu. Deixou. Morreu Lázaro. E eu encerro contando uma história que ocorreu comigo quando eu estava fazendo o ITQ e o Senhor já havia tirado o meu português. Eu fiquei um ano sem falar português. Reuniram. Não, essa não foi da reunião. Estava na sala de aula. Eu vou encerrar. Estava eu na sala de aula. A Bíblia diz que nós seríamos levados diante de líderes. E nós não precisaríamos preocupar com nada em falar, porque o Espírito falaria por nós. Fui, maior simplicidade. Fui 1h da tarde, fui lá para a faculdade teológica. Não falava português, na hora que eu cheguei dentro da sala, foi aquele alvoroço. Os incrédulos e aqueles que acreditavam. E continuei indo, irmão, era todo sábado, de 1h até 6 da tarde. Todo sábado. Teve um dia. A professora, vou evitar nome, a professora, pastora, aproveitou a oportunidade que ela teve, porque o diretor das escolas do ITQ estava lá. Ele entrou dentro da sala, e eu já estava sofrendo ali. Um dos alunos perguntou ao diretor: o Luiz foi sorteado para pregar na sua igreja, porque era um trabalho, e nesse trabalho eu fui sorteado para pregar na maior igreja da região. Olha só o que Deus fez. E ele entra. Quando ele entra, eles vão perguntar: e o Luiz vai pregar lá? Porque a gente não entende muito o que ele fala. Aí o diretor: olha, o caso do Luiz, ele não vai pregar lá, porque eu não sei o que está acontecendo com ele. Eu nunca vi isso. Então, por enquanto não. E eu lá na minha. Aí o diretor saiu. Aí vem a professora. Vocês ouviram, né, o que o diretor falou? Então, né, Luiz? Você acha que você é melhor do que todos aqui? Para Deus te conceder o que você diz que Ele concedeu? Irmãos, você não sabe o que é. E eu lá. E ela falando. Na hora que ela parou de falar, eu só fiz isso aqui, ó.
pelo Espírito, eu falei para ela assim: mostra para mim na Bíblia qual foi a outra pessoa que andou sobre as águas a não ser Pedro. Na hora o Espírito Santo trouxe isso para mim. Aquela mulher e os alunos não sabiam onde enfiar a cara. E eu perguntei ainda para ela: porventura Pedro era melhor que os outros? Mas não. A Bíblia diz que o Senhor escolheu ele para andar sobre as águas. Agora, se isso aqui é demônio, como vocês estão achando, pode vir orar. Nesse dia não vieram. Me colocaram outro dia numa sala. Eu sempre conto isso. Isso aqui é a sala, ó. Diretor. Só os top desse ministério. Só os top. E eu lá. Era uma prova oral. Olha só a jogada. Fizeram uma prova oral para que eu pudesse sair da sala onde estavam todos os alunos para ir para uma salinha lá no fundo. Diz que era prova oral. Beleza. Eu fui. Para mim era prova. Na hora que eu chego e sento, a mesma. Aqui, só tá nós dois. Pode falar normal aí. E eu falo: como? Não consigo aí. Não, sou, pode parar com isso. Esse sentimentalismo, emocionalismo seu. Quando pensei que não, irmão, foi entrando, o diretor foi entrando. Não, tem que parar com isso, Luiz. Falei: mas você quer que eu faça o quê? Nós vamos orar para você. Falei: tá bom, pode orar. Ô, irmãos, uns 5. Colocaram a mão aqui, ó. Em nome de Jesus, sai capeta. Em nome de Jesus, sai demônio. Sentimentalismo, emocionalismo. Eu te repreendo, espírito de confusão. Eu te repreendo, espírito de contenda. Eu te repreendo, espírito de engano. E para lá, quase meia hora. E eu lá. Doidinho para ir embora, Felipe. Terminou. Perguntaram assim para mim: pode falar agora. Eu não falei o português, aí Dino, fala! Eu falei: mas como? Como? Isso não é de mim não, meu filho. Enfim, permaneci, formei, e vou dizer uma frase que não é minha, que é do Zagalo: tiveram que me engolir. E engoliram seco. Por quê? Porque a obra não é minha. A obra é de Deus. O que Gamaliel diz? Se a obra é de Deus, ela vai prevalecer. E o Espírito Santo havia dito para mim que seria 1 ano. Irmãos, deu 12 meses, quando foi meia-noite. Eu dormi naturalmente, já acordei pela manhã falando português normalmente. Mas aí às vezes as pessoas querem os dons, né? Eu estou mostrando a você, não é tão linda assim igual você pensa não. Fica de pé. Quero